Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez para adorar o Senhor, para reverenciar o seu nome, que é santo sobre toda a terra. E nesse momento nós iniciaremos esse momento de adoração ao Senhor, cantando o cântico de número 266 do nosso Inário Novo Cântico, Rude Cruz. Esse cântico diz: Rude cruz se erigiu, dela um dia fluiu. Fugiu como emblema de vergonha e dor, mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será, pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois o que em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois o dia em lugar de uma cruz, a coroa
seu triunfo meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz a coroa Jesus me dará. Amém. Louvado seja nosso bom Deus. Nesse momento eu convido você que está nos acompanhando a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 4, versículos do 8 ao 11. A palavra do Senhor nos diz o seguinte nesse texto: E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor do Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra assentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra assentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Senhor Deus, nesse momento nós oramos, Senhor, e bendizemos o Teu nome, ó Pai, apesar de nós, apesar das nossas fraquezas, apesar, ó Pai, de nossos tropeços até mesmo, nós, ó Pai, nos humilhamos diante do Senhor, declarando a Tua santidade, ó Pai, porque nós viemos em nome do Teu Filho Jesus. Nós não confiamos nos nossos méritos, nós não confiamos no poder das nossas obras, mas nós confiamos no poder do Teu Filho Jesus, nos méritos que Ele conquistou na cruz do Calvário. Senhor Deus, nós, nessa certeza, nessa confiança, nós declaramos que o Senhor é santo, nós declaramos que o Senhor é bom, nós declaramos que o Senhor é perfeito. Nós declaramos, ó Pai, que Tu és o único Deus vivo e verdadeiro. Ainda que as nações se amotinem contra o Senhor, ó Pai, ainda que o mundo se levante, Senhor Deus, e blasfeme o Teu nome, e lute contra o Senhor, a Tua igreja permanece firme adorando ao Senhor, a Tua igreja permanece celebrando ao Senhor, o rochedo da nossa salvação, aquele que nos ama com amor eterno. Tu és aquele que nos guia em meio, Senhor Deus, aos desertos dessa vida. E nós celebramos ao Senhor, Pai. Nós declaramos as Tuas maravilhas. Nós exaltamos ao Senhor, que é digno da adoração, que é digno do louvor, que é digno, Senhor Deus, de que nos prostremos diante do Senhor, declarando que tão somente o Senhor reina. Nós bendizemos ao Senhor, Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Louvado seja nosso Deus. Nesse momento nós queremos fazer mais uma leitura da palavra do Senhor, dessa vez no texto de Mateus. Nós iremos fazer essa leitura, Mateus capítulo 22, do versículo 34 ao 46. Mateus 22, do 34 ao 46. A palavra do Senhor nos diz: Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentado, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem a lei e os profetas.
Nesse momento, diante do Senhor, nós iremos orar confessando os nossos pecados. Confessar que nós não conseguimos cumprir a sua lei perfeitamente, como Ele requer que nós a cumpramos. Nós não conseguimos amar o Senhor como Ele merece, como Ele é digno de ser amado, nem muito menos o nosso próximo, como nós mesmos. Então eu convido você nesse momento a orar conosco, pedindo perdão ao Senhor pelos nossos pecados. Pai, nós nos humilhamos diante do Senhor e nós confessamos, ó Pai, os nossos pecados. Nós confessamos, ó Pai, que não amamos ao Senhor com toda a intensidade com a qual deveríamos amar, como diz a Tua palavra, o que o Senhor... Ora, Israel, o que é que o Senhor teu Deus requer de ti, não é que o ames e guardes os seus mandamentos. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Ó Pai, nós estamos aquém, Senhor Deus, muitas vezes de vivenciarmos esse amor para contigo. Por isso nós pedimos perdão, Senhor. Perdão porque muitas vezes nós amamos mais o nosso dinheiro do que o Senhor. Nós buscamos mais as coisas desse mundo do que as coisas do teu reino. Perdão, Senhor Deus, porque por muitas vezes, Senhor Deus, o nosso coração, ó Pai, ele tem se centralizado, Senhor Deus, em tantas outras coisas, e muitas vezes deixado o Senhor no segundo plano. Ó Senhor, Tu és a prioridade, deve ser a prioridade do nosso coração, e nós clamamos ao Senhor perdão, ó Pai, pelos nossos pecados. Nós pedimos perdão também porque por muitas vezes, Senhor, nós não amamos o nosso próximo como deveria. Nós não usamos de misericórdia muitas vezes como deveria. Por muitas vezes nós nos esquivamos de fazer o bem, Senhor, ao nosso próximo. E isso é mal aos Teus olhos. Por isso nós pedimos perdão, Senhor. Purifica-nos pelo sangue de Jesus. E seremos limpos, ó Pai, dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse momento nós iremos cantar mais um cântico do nosso Inário Novo Cântico. Um cântico que tem por título A Conversão. É o número 234 do Inário Novo Cântico, Inário Presbiteriano. Nós iremos cantar esse cântico que diz: em cegueira eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória Ele desceu, o seu sangue verteu e salvou este pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Em cegueira eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu, o seu sangue verteu e salvou este pobre pecador. Foi na cruz que um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Já ouvia falar dessa graça sem par que dos céus trouxe Cristo Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela
fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz que um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Que ditoso então foi ao meu coração conhecer o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz e salvar este pobre pecador. Foi na cruz que um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Amém. Nesse momento nós iremos fazer mais uma leitura bíblica, a leitura da palavra do Senhor, desta vez em Mateus, capítulo de número 27, dos versículos 45 ao 56. Então, abra sua Bíblia em casa, neste texto, Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 27, versículos 45 ao 56. A palavra do Senhor nos diz: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido em vinagre, colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre elas estava Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e José, e a mulher de Zebedeu. Amém. Oremos nesse momento agradecendo ao Senhor, agradecendo porque Ele nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho ao mundo para morrer em uma morte, e em morte de cruz, para morrer por mim e por você, que nós não merecíamos de maneira alguma, que Ele morresse por nós. Então vamos dar graças a Deus por esse amor que é tão grande, tão infinito. Pai amado, como diz o apóstolo Paulo, Senhor, teu amor nos constrange a cada manhã. Obrigado, Senhor, nós te agradecemos porque enviaste o teu Filho Jesus para nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, completamente incapazes de, ó Pai, nos unirmos a Ti em paz, por nós mesmos, pelas nossas obras. A única coisa que nós fazíamos, Senhor Deus, é aquilo que é mal aos Teus olhos, é aquilo que é abominável. Mas o Senhor, na Tua infinita graça,
O Senhor, no teu infinito amor, ó Pai, um amor que nós não sabemos mensurar, Senhor Deus, as dimensões dele. O Senhor enviou o teu Filho para morrer por nós, miseráveis pecadores, transgressores da tua lei. Ó Pai, obrigado por esse tão grande amor com o qual o Senhor nos amou. Em Cristo Jesus, nós oramos. Amém e amém. Amém, meus queridos. Nesse momento, ainda vamos fazer mais uma leitura bíblica da palavra do Senhor. Desta vez no Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 16. Abra sua Bíblia em Marcos 16, dos versículos 14 ao 18. Marcos, capítulo 16. Do 14 ao 18, a palavra do Senhor nos diz: Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amém. Nesse momento nós queremos fazer uma oração de intercessão e súplica. Nós queremos clamar ao Senhor para que Ele manifeste da sua graça sobre tantas pessoas que ainda estão distante dEle, sobre tantas pessoas que ainda não conhecem Jesus. E eu convido você a que nós façamos isso nesse momento. Pai amado, nós mais uma vez oramos. Desta vez nós queremos suplicar, Senhor, e clamar diante do Senhor. De modo especial, ó Pai, nós clamamos pela cidade de Gravatá. Tantas pessoas que ainda não conhecem ao Teu Filho Jesus, como Ele é revelado nas Sagradas Escrituras. Tantas pessoas que ainda não Te conhecem, ó Pai. Nós queremos pedir ao Senhor misericórdia, Senhor Deus, dessas vidas, que o Senhor perdoe os seus pecados, que o Senhor os livre, Senhor Deus, da condenação eterna. Para isso, ó Pai, nós clamamos ao Senhor também, que promova um avivamento na Tua igreja, para que, ó Pai, tenhamos cada vez mais um desejo de proclamar o Teu Evangelho, de anunciar a Tua salvação, ó Pai, de declarar que apenas em Cristo Jesus é que nós seremos salvos dos nossos pecados. Não há esperança, Senhor Deus, para qualquer habitante dessa cidade de Gravatá ou de qualquer outra cidade, de qualquer outro país. Não há esperança de salvação, não há esperança de vida eterna fora de Jesus. E muito menos, ó Pai, se dividirmos essa glória com qualquer outro. A Tua palavra diz que apenas por meio de Cristo Jesus é que nós somos salvos dos nossos pecados, justificados. Nós pedimos ao Senhor, Pai, que os corações sejam quebrantados, que a dureza do coração seja removida, que a cegueira espiritual seja removida, Senhor, e que os pecadores a Ti se convertam, ó Pai. É o que nós clamamos e Te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Louvado seja nosso Deus. Nós iremos louvar ao Senhor agora, mais uma vez, com mais alguns cânticos. Exaltar aquele que é digno da nossa adoração. Nós vamos dizer que nós seguimos calmo, sereno e tranquilo. Nós temos descanso no nosso viver. E isso nós devemos a Jesus. Foi Jesus quem morreu por nós quando éramos nós ainda pecadores. Dificilmente alguém morreria por outra pessoa, mas Jesus, Ele morreu por mim e por você. E nesse momento nós iremos cantar esse cântico que diz: calmo, sereno e tranquilo. Sinto descanso nesse viver.
descanso neste viver. Isso devo a um amigo que só por ele eu pude obter. Calmo, sereno e tranquilo, tenho descanso neste viver. Isso devo a um amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levada à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim, não hesitou. Triste foi sua história, levada à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim, não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Situações dessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nesses momentos difíceis, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou um vencedor e ninguém poderá me deter, não, não. Pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, não, não. Pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Amém. Vamos louvar o Senhor ainda com mais um cântico.
Jesus, eu não entendo espinho, mas se a cruz é o fim deste caminho, dar-me mais graça. Não sou maior que o meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Se as pontas aguçadas da coroa te feriram, ó cabeça, eu que sou corpo, parte do teu corpo, não devo reclamar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faz-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Senhor Jesus, ainda não entendo espinho, mas se o mesmo faz parte da tua cruz, eu aceito. Não sou maior que o meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Senhor, se estou por ti sendo provado, quero aprovado ser, ó, agora. Seis o que tens a dizer, e creio nisto, basta-me tua graça. Dá-me tua graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faz-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Amém. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus, que Ele nos conceda mais graça para suportarmos os espinhos e todas as dificuldades que enfrentamos nesse mundo caído. Nesse momento nós iremos louvar ao Senhor, desta vez com nossa atenção, nossos ouvidos, prestando atenção à palavra do Senhor que será pregada. E eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo de número 13. Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo de número 13. Carta aos Hebreus, capítulo de número 13. Nós iremos fazer a leitura do verso 12 ao verso 16. A palavra do Senhor nos diz: por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação,
pois com tais sacrifícios, Deus, se comprais. Amém. Senhor, nós pedimos a Ti, ó Pai, fala conosco e vivifica-nos por meio da Tua palavra. Ó Senhor, que essa palavra, Senhor Deus, ela produza em nosso coração, ó Pai, frutos que a Ti sejam agradáveis. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, alguns anos atrás foi publicado um livro que a sua tradução para o inglês, do inglês para o português seria A Trilha Menos Percorrida. E esse livro ele inicia com apenas 3 palavras dizendo: a vida é difícil. De fato, a vida ela é difícil, a vida ela é cheia de turbulências, a vida ela é cheia de tempestades e de altos e baixos, e a gente não pode controlar isso, a gente não consegue controlar as intempéries dessa vida. O mundo se depara com isso nesse momento, uma grande pandemia que nós não conseguíamos prever e que se tornou, de certa forma, incontrolável, se estendeu sobre todas as nações. Se estende, assola e traz dores e traz sofrimento. E isso, os cristãos não estão isentos do sofrimento. Os cristãos não estão isentos de passar por dificuldades, de passar por momentos de lágrimas, de tristeza. O próprio Senhor Jesus nos diz que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E até mesmo nós já dissemos nas semanas anteriores que Deus ele tem apenas um filho sem pecado, mas nenhum sem o sofrimento. O próprio Jesus, aquele que é perfeito, foi um homem perfeito, cumpriu completamente, 100% a lei de Deus, aquele que não tinha pecado, ele sofreu. O que dirá de mim e de você, miseráveis pecadores? Nós somos as pessoas mais dignas do mundo de sofrermos e de padecermos dificuldades. E o contexto de dificuldades e de sofrimento era justamente esse ao qual os leitores, os destinatários originais dessa carta estavam passando. Eles estavam passando por muita dificuldade, muito sofrimento. Lá no final da carta, no final do capítulo 10, vai ser dito que vai ser mostrado um quadro do princípio da fé desses irmãos, nos quais nós vemos ali que muitos deles se encontravam numa situação extremamente difícil. Alguns tiveram seus bens espoliados, tomados, foram expulsos da sua casa, não apenas da sua casa, mas até mesmo da sua nação, a qual eles nasceram, a qual eles estavam vivendo, eles foram expulsos. E esse é o contexto dessa carta. Desses irmãos, eles estavam sofrendo, estavam angustiados, estavam muito tristes, estavam até mesmo a ponto, tendo em vista essas tristezas, de retrocederem da fé para a incredulidade. Então o autor aos Hebreus, o apóstolo que escreve essa carta destinada aos Hebreus, ele vem com uma mensagem de ânimo, uma mensagem de exortação, uma mensagem para que aqueles irmãos, eles permanecessem firmes no Senhor, mesmo diante de todo sofrimento, mesmo diante de toda angústia. Era necessário que aqueles irmãos permanecessem firmes em Cristo Jesus, inabaláveis em Jesus, não perdendo o foco de maneira alguma do Senhor Jesus Cristo. E para isso ele faz várias exortações, várias advertências. Ele trabalha isso em vários momentos, e tendo sempre como foco a centralidade de Cristo na mensagem que ele traz para esses irmãos. Mas ele não, mesmo que esses irmãos estivessem sofrendo, ele não se esquiva de trazer a palavra do Senhor de maneira que trouxesse cura para o coração daqueles irmãos, mesmo que doesse, mesmo que ardesse na ferida. E aqui no final dessa carta, aqui nesse capítulo 13, quando ele está chegando às suas conclusões, quando ele está tecendo as suas conclusões, ele vai trazer justamente uma palavra nesse sentido, uma palavra que é um tanto que dura, uma palavra que talvez foi um tanto que difícil daqueles primeiros leitores absorverem, mas esse
esse pregador que escreveu essa carta, ele mantém-se fiel ao Senhor. Ele não age como aqueles 400 falsos profetas que profetizavam aos ouvidos de Acabe, dizendo que ele deveria ir à guerra porque ele conseguiria ser bem sucedido. Mas ele se põe de maneira semelhante a Micaías, que diz ao rei Acabe que ele não se daria bem e que ele morreria na batalha que ele iria. Então, é com muita sinceridade que ele se coloca diante desses irmãos e anuncia uma mensagem, conclamando esses irmãos, chamando-os ao sofrimento, a serem audaciosos em abraçarem o sofrimento. É isso que nós vemos aqui nesses versículos 12 ao 16. E pensando sobre isso, nós vamos refletir nesse dia sobre o seguinte tema: abraçando o sofrimento. Como é que nós abraçamos o sofrimento? Em primeiro lugar, nós abraçamos o sofrimento nos identificando com Jesus. Mas talvez alguns daqueles que estão escutando nesse momento possam dizer: como é que é isso? Como é que eu vou abraçar o sofrimento? Que mensagem é essa? Ora, você por acaso está louco, pregador? Como é que você prega uma mensagem dessa? Em todos os lugares, na televisão, no rádio e em diversas igrejas, a mensagem que nós ouvimos é: creia em Jesus e pare de sofrer. Esse é um dos slogans de uma das grandes representações desse Brasil afora, a qual uma seita herética coloca como um outdoor na frente, como uma propaganda, dizendo: pare de sofrer. E outros enfatizam a mensagem de que o crente só recebe vitória, e é uma mensagem triunfalista, uma mensagem que esquece da dor e do sofrimento aos quais os seguidores de Jesus enfrentam. E disto fluem as músicas que são compostas nesse meio, como aquela: agora é só vitória, agora é só vitória, é só vitória. Uma mensagem que difere daquilo que nós vemos no Evangelho, nas Sagradas Escrituras, aquilo que nós vemos, de modo específico nesse texto. Aquilo que nós vemos aqui é uma conclamação para que abracemos o sofrimento, para que aceitemos a nossa cruz que nós devemos carregar dia a dia. É isso que nós vemos aqui quando o autor diz: por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Então ele vai dizer: saiamos até ele fora da porta. Nós poderíamos traduzir aqui como um entendimento de saiamos até ele fora da cidade, levando o vitupério. É uma chamada que nós entendemos como uma chamada à cruz que nós precisamos carregar como cristãos, ao sofrimento que nós precisamos abraçar e precisamos estar conscientes dele, de que quando nós seguimos Jesus, nós seremos odiados pelo mundo. O Senhor Jesus mesmo diz na oração sacerdotal: o mundo vos odeia, porque vós não sois do mundo. E o Senhor Jesus diz: aquele que quiser após mim, negue-se a si mesmo e tome sua cruz. Essa é a mensagem do Evangelho. É uma mensagem de sofrimento, de angústia. Nós teremos que negar a nós mesmos. Nós teremos que dizer não à nossa cobiça, dizer não às glórias desse mundo, dizer não a Satanás e todas as tentações que nos assolam e os nossos amigos que querem nos apartar do caminho da graça. O caminho do Senhor é um caminho estreito, é um caminho de espinhos, é um caminho de angústia. Boa parte dos cristãos do primeiro século foram martirizados, foram devorados pelos dentes das feras, sofreram o martírio. É isso que nós vemos lá no final do capítulo 11, aqui dessa carta.
lá no final vai dizer que muitos sofreram de tal forma que foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. É assim que é marcada a história do cristianismo. É marcada por sofrimento, é marcada pela dor, pela angústia, assim como o Senhor Jesus sofreu. O Senhor Jesus mesmo nos diz que se chamaram a Beelzebu, dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Se chamaram a Jesus de endemoniado, o que dirá de mim e de você, se abraçarmos o Evangelho? Esse mundo odeia o Evangelho, odeia o Senhor. E quando nós nos identificamos com Jesus, quando nós confessamos, é isso que vai acontecer. Satanás se levantará com as suas hostes infernais para trazer angústia aos servos do Senhor, para nos tentar, com o propósito de que desistamos da nossa caminhada, com o propósito de que larguemos o Evangelho e digamos que não vale a pena. Esse é o propósito de Satanás, essa é a sua estratégia, muitas vezes. E o cristão irá sofrer, o cristão irá ser angustiado, e quando nós confessamos a Jesus, quando nós nos apropriamos dele no nosso coração, nós precisamos estar preparados para carregarmos a nossa cruz. Jesus não nos promete nessa terra riqueza e promessa e prosperidades, de mansões e de carros e de iates. Porque Ele nos garante a salvação, mas Ele nos dá uma mensagem. Ele nos diz: leve a sua cruz. Ele nos dá uma cruz e nos dá uma mensagem e nos diz: vá e morra. Vá e morra. Essa é a mensagem que nós vemos. Essa é a mensagem que nós vemos nas Sagradas Escrituras. Os justos, eles passam por sofrimentos e por angústias. É por isso que o Senhor Jesus também nos diz: ai de vós quando todos vos louvarem, porque assim procederam os vossos pais com os falsos profetas. Porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. E se nós ainda formos olhar o testemunho da história da igreja, nós vamos nos ficar maravilhados com a audaciosa perseverança que muitos cristãos tiveram, e com o amor e o afeto que tiveram por Jesus, e não negaram de maneira alguma, não retrocederam, não voltaram atrás, permaneceram firmes, permaneceram inabaláveis no Senhor, permaneceram constantes no Senhor. Já dizia Tertuliano que o sangue dos mártires é a semente da igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela é marcada pelo sofrimento. É interessante ainda o testemunho de Inácio de Antioquia, quando ele morre em decorrência das perseguições de Trajano, ali por volta do ano 98 depois de Cristo, ano 98 a 117, ele dizia, confortando o coração dos seus irmãos em Cristo: deixe-me ser comida das feras, pelas quais me será dado saborear Deus. Deixe-me ser comida das feras, pelas quais me será dado saborear Deus. Eu sou o trigo de Deus. Era isso que Inácio dizia. Eu sou o trigo de Deus, tenho de ser triturado pelos dentes das feras para me tornar o pão puro de Cristo. Veja a ousadia dos primeiros cristãos. Veja até que ponto a nossa fé pode nos levar. Nós precisamos ir até as últimas consequências. É interessante também o que nos é dito lá no capítulo 11 de Hebreus, acerca de Moisés, um homem que estava na realeza, era filho da filha de Faraó, desfrutando do poder, desfrutando das riquezas do Egito, que era a maior potência naquele momento em que ele estava ali na casa de Faraó.
mas nos é dito lá no capítulo 11 que ele rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava o galardão. Ele recusou todo o status que ele tinha, todos os benefícios, preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus. Então veja até que ponto a nossa fé pode nos levar, e quando de fato nós nos identificamos com Jesus, nós podemos ser levados a esses extremos, nós seremos levados ao sofrimento por amor a Jesus e por nos identificarmos com Ele. Jesus tornou-se pecado por nós, Ele carregou a maldição que estava sobre nós lá na cruz do Calvário. De acordo com a lei, Ele foi condenado para morrer fora da cidade, conforme está escrito lá no Evangelho segundo João, capítulo 19, versículo 17 e 18, quando ele nos diz aqui, o autor, que Jesus morreu fora da cidade, nos faz lembrar a maneira como alguns pecadores morreram, de acordo com o testemunho do Antigo Testamento. Nós podemos nos lembrar daquele filho de uma mulher israelita que blasfemou o nome do Senhor. Então a ordem foi para que ele fosse levado para fora da cidade e ali ser apedrejado. Nós podemos nos lembrar de Acã. Acã, quando pecou, a sua condenação foi que ele fosse levado para fora da cidade e ali fosse apedrejado. Por causa do pecado, o homem Jesus, o nosso amado Jesus, teve que morrer fora dos portões da cidade, fora do arraial, onde ele sofreu a ira de Deus, onde ele foi moído pelos nossos pecados, onde ele foi transpassado por conta dos nossos pecados. A ira de Deus estava sobre ele, para que eu e você pudéssemos ser benditos do Senhor, pudéssemos ser santificados, para que pudesse ser removido de sobre nós a maldição da lei. Por ter derramado o seu sangue, Jesus removeu o pecado do seu povo e o tornou um povo santo. Isso é, ao cumprir de maneira plena todas as exigências concernentes à remoção do pecado, ele cumpriu plenamente aquilo que era realizado no dia da expiação. Ele cumpriu de maneira plena, ano após ano. Era necessário que no dia da expiação fosse feito um sacrifício para purificar o povo, simbolicamente dos seus pecados. Jesus, como eterno sumo sacerdote, ele oferece o seu corpo, ele apresenta-se diante de Deus como uma oferta de si mesmo, para que nós pudéssemos ter salvação e vida eterna e nós pudéssemos ser santificados. Os leitores originais aqui do texto de Hebreus, eles estavam sendo conclamados a aceitar com coragem que eles fossem expulsos das instituições judaicas, que eles fossem até mesmo rejeitados pelos seus familiares. Eles estavam sendo conclamados a sofrerem, assim como o Mestre amado sofreu, assim como o Mestre bendito sofreu fora dos portões. Ir até Jesus, ir até alguém que carrega a maldição. A maldição de Deus é compartilhar a desgraça que ele carrega. Por isso, meus irmãos, nós precisamos refletir acerca disso, acerca de que, de fato, quando nós nos identificamos com Jesus, nós estamos compartilhando com Ele aquilo que é nos descrito aqui, o vitupério, o agravo que Ele sofreu. Se Ele foi perseguido, se Ele foi maltratado, nós seremos maltratados como os cristãos. Meus irmãos, mas mesmo diante do sofrimento, nos apropriando daquilo que está sendo dito aqui, saiamos, pois, a Ele fora do arraial. Ao avaliarmos isso, eu e você, nós estamos sendo conclamados a também sairmos e enfrentarmos o sofrimento, abraçarmos o sofrimento, a ir na nossa vizinhança e compartilhar do Evangelho de Cristo. E talvez alguns dos nossos vizinhos não irão gostar disso, mas nós somos chamados para proclamar Jesus e não nos envergonharmos deles.
Muitos dos nossos amigos vão nos expulsar das suas festas, já não vão querer mais andar conosco. Outros vão nos ridicularizar nas redes sociais, mas isso faz parte do discipulado cristão, de ter que carregar a cruz. E quão doce é sofrer por amor a Jesus, quão doce é sofrer como justo. Se nós sofremos como transgressores, isso não tem proveito nenhum. Mas quando nós sofremos como cristãos, quando nós sofremos por fazermos o bem, por confessarmos ao Senhor, isso é motivo de alegria. O Senhor Jesus nos diz: alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão. Alegrai-vos e exultai quando vos injuriardes e vos perseguirdes por causa da justiça. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Meus irmãos, diante disso eu até me lembro daquilo que Tim Elliott diz. Pouco tempo antes de ser martirizado aqui no Brasil, nas florestas do Alto Amazônia, ele diz: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar aquilo que não pode perder. Então, um pouco tempo depois, ele vai para o Alto Amazônia, aqui no nosso país, nas florestas da Amazônia, evangelizar alguns índios, e nessa missão, alguns daqueles índios matam, não somente ele, mas alguns de seus companheiros que estavam com ele, transpassando-lhe o seu coração com um arpão. E foi justamente esse homem que morreu nas florestas do nosso Brasil que disse que não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter. Eu e você não podemos reter quase nada da nossa vida, ou talvez não podemos reter nada. Nós não podemos reter as nossas riquezas, nós não podemos reter nada. Um dia tudo isso se diluirá, irá passar. Nós precisamos abraçar a nossa cruz, nós precisamos sair até Jesus, fora da cidade, levando sobre nós o vitupério, o agravo que, assim como ele sofreu. Como cristãos, nós precisamos enfrentar isso. Nós precisamos enfrentar isso com coragem e com determinação. E ainda que o mundo nos amaldiçoe, ainda que o mundo se levante, ainda que as pessoas desse mundo que não conhecem a Deus se levantem e digam coisas absurdas, e nos maltratem e nos persiga, diante de Deus, por meio de Cristo Jesus, nós já fomos santificados, nós já fomos aceitos por Deus, nós já fomos feitos filhos de Deus, nós já fomos recebidos por Ele em seu amor e em sua graça. Então nós estamos refletindo sobre o seguinte tema: abraçando o sofrimento. O que é que eu faço? O que é que acontece? A primeira coisa é que quando nós nos identificamos com Jesus, de fato nós iremos sofrer, nós iremos ser perseguidos. E a segunda coisa que nós observamos é que nós precisamos louvar a Deus. Louvar a Deus por intermédio de Jesus. É para isso que o texto nos direciona. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome, por meio de Jesus. Ou seja, não existe outro meio, não existe outra alternativa para nós louvarmos a Deus. Para o nosso louvor ser aceito diante de Deus, é necessário que Ele passe por Jesus. É necessário que Ele passe pela a instrumentalidade de Jesus, que é o caminho que nos conduz até Deus, que é a escada que nos eleva até Deus. Ele é aquele por meio do qual o nosso culto é aceitável a Deus, a nossa adoração ela é aceitável a Deus. E não existe nenhum outro que possa nos fazer aceitáveis diante de Deus, senão Jesus, que possa fazer com que a nossa adoração, ela chegue diante de Deus como um aroma suave e agradável. Ela não pode chegar de maneira agradável a Deus por meio das nossas próprias obras, em si mesmos, e a partes de Jesus. A nossa adoração não pode chegar a Deus por meio de outros, dos santos, apóstolos ou de qualquer outro irmão em Cristo Jesus, mas é tão somente por meio de Jesus. Ele é o canal
por meio do qual agora nós podemos adorar a Deus. E o texto nos diz, por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor. É interessante quando ele diz sacrifício de louvor, e ele aplica isso dizendo que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Ele vai dizer a maneira correta por meio da qual Deus agora ele é adorado. Não é mais por meio daqueles sacrifícios sangrentos e cruentos que tinham lá no Antigo Testamento. Mas nós adoramos a Deus agora através dos nossos lábios, através daquilo que flui do nosso coração, através daquilo que brota da nossa alma, como diz o salmista: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Nós adoramos ao Senhor agora desta forma, através de lábios que confessam o seu nome, que invocam o seu nome, que chama ao Senhor por meio de Cristo Jesus. É dessa forma agora que nós adoramos a Deus. Esse é o sacrifício que agrada a Deus. E é isso que o Senhor requer de nós. Uma vida de louvor a Ele, de adoração a Ele, de contínua confissão, de lábios que invocam o seu nome. É interessante que essa expressão, sacrifício de lábios, vem lá de Oséias, capítulo 14, versículo 2, quando nos diz que é onde o profeta intima o povo de Israel a retornar ao Senhor e orar. Ele diz o seguinte: tende convosco a palavra de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: perdoa toda a iniquidade, aceita o que é bom, em vez de novilhos, um sacrifício dos nossos lábios. Em vez de novilhos, um sacrifício dos nossos lábios. Uma vida de louvor deveria ser uma confissão contínua do nome do Senhor, invocando o seu nome. E é interessante também aquilo que nós vemos lá no Salmo 50, quando nós somos direcionados a de fato perceber isso, que a adoração ao Senhor deve ser através não mais daqueles sacrifícios de animais, mas através da nossa adoração, dos nossos lábios, invocando o seu nome, recorrendo a Ele e declarando que Ele é o nosso Salvador, declarando que Ele é aquele que dele brotam todas as bênçãos, que Ele é aquele que nos socorre. É interessante que a primeira expressão, no sentido de invocar o nome do Senhor, é encontrada lá em Gênesis 4, versículo 6. É o contexto justamente posterior à queda do homem em pecado e posterior a uma cena, um momento terrível que acontece de um homem chamado Lameque, sanguinário, que mata pessoas por motivos banais. E diante desse quadro terrível da queda do homem, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles são levados a invocar o nome do Senhor quando nasce o seu filho. Quando nasce quando Sete nasce, eles invocam o nome do Senhor. E é justamente isso que nós precisamos fazer diante de todo esse quadro terrível desse mundo, diante de toda a maldade dos homens. Nós precisamos invocar o nome do Senhor, assim como Adão e Eva invocou ao Senhor quando nasceu seu terceiro filho. Nós precisamos, diante daquele contexto terrível, eles invocaram ao Senhor. Eu e você precisamos invocar ao Senhor diante de tantos homicídios que acontecem em nosso país, diante de tanta maldade, diante de tanta corrupção. O que nós precisamos fazer, a coisa mais certa e piedosa a fazer, é clamar ao Senhor pelas suas misericórdias, é chamar pelo nome do Senhor para que Ele nos socorra, é recorrer a Ele pela fé. Fazer o contrário é uma explícita declaração de ateísmo. A palavra do Senhor nos diz lá no Salmo 34, 6: clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Ainda no Salmo 81, 7 diz: clamastes, mesma palavra para invocar, na angústia e te livrei do recôndito do trovão, eu te respondi e te experimentei junto às águas de Meribá. Uma coisa é certa, perto está o Senhor dos que invocam o seu nome, de todos os que o invocam, e verdade.
Nós precisamos invocar o Senhor e adorar a Ele, com o fruto dos nossos lábios que invocam o seu nome. Mas não basta apenas nós louvarmos ao Senhor através dos nossos lábios, é necessário que nós o adoremos através dos nossos atos, da nossa vida. É justamente aquilo que vai ser dito no versículo 16. Não negligencieis, pois, igualmente a prática do bem, a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Então, ou seja, não é apenas aquilo que brota dos nossos lábios, mas é também aquilo que nós praticamos com a nossa vida. Nossa vida como um todo deve ser um motivo de adoração ao Senhor. A palavra do Senhor nos diz: quer comais, ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. A nossa vida deve ser um motivo de louvor ao Senhor, deve ser um motivo de glória ao Senhor, por andarmos em conformidade com a sua vontade, por sermos benignos, por fazermos o bem, por bendizermos aqueles que nos maldizem, por sermos gentis e educados, até mesmo. Quantas pessoas não se esquecem de coisas tão simples como um bom dia, um obrigado, um por favor. Através dos nossos bons atos, Deus, Ele é louvado e é glorificado. E nós poderíamos pensar em diversos aspectos aos quais nós, como cristãos, nós podemos trabalhar dessa forma, louvando ao Senhor através daquilo que nós praticamos na nossa sociedade, através de um posicionamento correto, ético, um posicionamento que glorifica a Deus em todos os aspectos, até mesmo de nós como mordomos dessa criação. Talvez pensar na ecologia, um assunto tão deixado de lado muitas vezes, e eu e você como cristãos, nós somos conclamados pelo Senhor a cuidar dessa criação, a preservarmos a natureza, a preservarmos esse mundo. Essa faz parte também da nossa missão, e está incluso nessa prática de fazer o bem a todos. E ele diz: a prática do bem e a mútua cooperação. E neste louvor, através da vida, está incluso nós suportarmos uns aos outros, nós conseguirmos caminhar juntos uns dos outros, estimular os nossos irmãos a que vivam de conformidade com a vontade do Senhor, e tantas outras coisas que nós poderíamos citar e levar em consideração. Então, nós refletimos nesse dia sobre o seguinte tema: abraçando o sofrimento. Como é que nós fazemos isso? Se é a coisa mais natural para um cristão. Quando nós nos identificamos com Jesus, nós tomamos a nossa cruz. Quando nós nos apropriamos pela fé de Jesus, nós temos a consciência de uma coisa: que nós iremos sofrer, de que nós não seremos colocados em uma cúpula que irá nos proteger das adversidades e dificuldades dessa vida, mas nós iremos sofrer, e certamente sofreremos muito mais do que outras pessoas. E a segunda coisa que nós observamos foi que nós abraçamos o sofrimento quando também nós louvamos a Deus. E por que isso acontece? Também fazendo algumas aplicações finais. Porque justamente um dos propósitos de Satanás é roubar a glória de Deus. E os homens, eles não estão nem aí para a glória de Deus. Eles querem louvar a si mesmos e querem louvar qualquer outra coisa, menos ao Senhor. E quando nós adoramos ao Senhor, eles se levantam contra os servos do Senhor. E nós precisamos ter essa consciência. Aqueles irmãos, eles precisavam ter essa consciência, os primeiros destinatários dessa carta. Talvez o autor dos Hebreus ele pudesse ter fantasiado e massageado o ego e o coração desses irmãos, proclamando uma outra mensagem, mas mesmo diante do sofrimento e das dificuldades que eles estavam enfrentando, o que o autor dos Hebreus diz é: saiamos até ele fora do arraial, vamos sair até Jesus, e enfrentemos o sofrimento, nós iremos sofrer. Todos quantos se achegam
ao discipulado cristão, eles deverão ter essa consciência de que é uma cruz para carregarmos. Essa é uma realidade para qualquer pessoa, para qualquer pessoa. Então que Deus aplique essa palavra aos nossos corações. Vamos orar. Pai amado, obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Tua palavra é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que a espada de 2 gumes. Ajuda-nos, Senhor Deus, a nos apropriarmos, Senhor Deus, da Tua palavra e aplicarmos à nossa vida. Uma mensagem difícil, Senhor, essa. Mas a mensagem da cruz, Senhor Deus, nós não podemos nos esquivar dela. Essa é uma mensagem para todo crente. Nós precisamos tomar a nossa cruz e seguir ao Senhor dia após dia. Vivifica-nos, ó Pai, tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus, e ajuda-nos. Amém. Meus queridos, nós ainda temos nós iríamos cantar mais um cântico, mas nossa voz não está aguentando. Já é o segundo culto direto que nós seguimos e nós precisamos descansar um pouco a voz, para não ficar sem voz durante a semana. Nesse momento nós iremos ler o Credo Apostólico mais uma vez, que diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre a mão de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos. Ao terceiro dia subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém e amém. Ainda gostaríamos de ler a palavra do Senhor em Números, capítulo de número 26. Você que está em casa, abra a palavra do Senhor também. Números, capítulo de número 6, versículos do 22 ao 26. A palavra do Senhor nos diz: disse o Senhor a Moisés: falarão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, e dir-lhe-eis: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Amém. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos por esse momento de adoração, ó Pai. Continua, Senhor Deus, derramando graça sobre a tua igreja. Ó Pai, se nós, mesmo como nós cantamos, ó Pai, muitas vezes não entendemos o espinho, as dificuldades que temos que enfrentar, mas ajuda-nos e dá-nos mais graça, Senhor Deus, para tomarmos a nossa cruz e seguirmos ao Senhor dia após dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Estamos concluídos. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Lembre de orar. Recentemente, algumas cidades foram atingidas por cheias, por exemplo, a cidade de Barra de Guabiraba, e algumas pessoas foram prejudicadas, com as suas casas inundadas pelas águas. Orem por essas pessoas. Orem também pelos médicos e aqueles que estão na linha de frente, lutando contra o coronavírus. Ore pelos nossos governantes, para que eles tomem decisões corretas nesse tempo. Ore por aqueles que estão doentes, para que Deus os livre, para que Deus os cure e os livre da morte. Ore para que Deus também promova um grande despertamento no meio da sua igreja e salvação àqueles que se encontram mortos em seus delitos e pecados. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, e nos conceda a graça de continuarmos servindo ao Senhor com alegria, em nome de Jesus. Amém.